Todos os anciões em Anjos da Noite explicados. Marcos, não apenas um dos anciões, como também o primeiro dos vampiros. Marcos tem um papel fundamental em toda a história que acontece. Nascido imortal por ter herdado de seu pai o código genético da imortalidade, vive na nobreza junto com seu irmão gêmeo William, até uma noite que são atacados por um lobo selvagem, sendo salvo pelo irmão que tomou uma mordida no seu lugar. E Marcos, com esperanças de deter o seu irmão e também apagar um pouco da culpa pelo acontecido, ele se infecta com um morcego. Isso lhe dá grandes poderes e também a possibilidade de realizar o seu plano. Claro que não poderia fazer isso sozinho. Ele transforma dois outros mortais, Victor e Amelia, em vampiros, assim nascendo a instituição dos anciões. Junto com estes aliados e muitos outros vampiros, é que é formada toda a base para a sociedade vampiresca. Marcos escondeu o fato que seria o primeiro vampiro por muitos anos, por medo que fosse um alvo fácil em algum tipo de revolta, o que lhe fez perder influência no seu mundo. Sem conseguir trazer o seu irmão de volta, é forçado a deixar com que os outros vampiros aprisionassem William na sua frente, o que causa uma grande amargura nele e um fim à união dos vampiros mais poderosos. Centenas de anos depois, e o nascimento e o quase fim dos Lycans, ele toma o sangue de um destes enquanto dorme, se tornando um híbrido e forjando um caminho de sangue contra o seu pai e todos os outros vampiros, até ser parado por uma mercadora. Victor, o primeiro vampiro a ser transformado por Marcos. Victor, antes de se tornar um dos maiores vampiros de todos os tempos, era um senhor feudal com muitas riquezas, terras e um grande exército, tudo que ele controlava com um punho de ferro. Mesmo que tenha sido transformado com uma idade avançada, suas capacidades físicas não deixavam a desejar a nenhum vampiro. Foi dele e de Amelia o plano de aprisionar William para todo sempre, sem a permissão de Marcos. No caso dele, foi para continuar a assegurar o seu poder e cada vez deixar o primeiro vampiro de lado. Ele queria ser o real governante dos vampiros, sendo um dos vampiros mais ambiciosos e narcisistas de todos os anciões, novos e antigos. A sua visão de pureza entre raças é uma das mais extremas de todos. Ele chegou a deixar a sua filha queimar no sol por ter se relacionado com Lycan e ter tido um filho com ele. Esta seria Sônia, uma sangue puro que estava no conselho e a única vampira que Victor realmente amou em toda a sua vida. Essa crença dele também foi o seu fim, quando Selene repetiu o ciclo e se apaixonou por um Lycan. Só que desta vez a heresia foi um tanto longe demais. Ela chegou a transformar ele em um híbrido. Victor perdeu o combate para os dois, mas nunca saberemos se ele também terminaria com Selene. Amelia. Ela foi a segunda a ser transformada por Marcos e a primeira vampira de todas e a única anciã entre os originais. Não temos muitas informações sobre seu passado mortal, como temos de Victor. Temos o pressuposto que ela também seria da nobreza e uma grande guerreira, já como vampira, seria uma das peças fundamentais de todo o mundo deles. Junto com Victor, tramou para prender o irmão de Marcos. Só que ao contrário de Victor, seus motivos não eram apenas para ganhos pessoais. Conforme as novelizações e interpretações dos últimos filmes, durante a guerra contra William, ela começou a amar os seus. Era uma guerreira feroz e odiava os lobos, mas amava os vampiros e queria que aquele combate terminasse. Depois que a The Chain foi estabelecida e o governo firmado, ela ficava longe do conflito central entre Marcos e Victor. Para isso, abre vários covens fora da área normal de influência, formando-os de Paris do Norte, Estados Unidos, entre outros. Ela seria uma figura única para estes, mais importante do que os demais. Ainda que não tenhamos informações de muitos deles, o do Norte se faz algo muito diferente e foi capaz de evoluir os vampiros como nunca antes, os seus ensinamentos sendo fundamentais para isso. Infelizmente, foi emboscada em um trem por um grupo de elite dos Lycans e derrotada, sendo a anciã com menos aparição em tela. David. Continuando no legado da vampira, nós temos David, o filho dela com Thomas, um dos membros da sua corte. Um relacionamento secreto para todos, tanto que ninguém sabia quem seria sua mãe, nem mesmo ele. Nascido em torno de 1990, não foi ativo nos primeiros anos, sendo protegido pelo seu pai
que era um líder de Coven na época. Depois do falecimento de sua mãe, o mundo foi logo tomado pelo Purgo e seu pai se transformou muito, deixando de lutar pelos vampiros e preferindo sempre se esconder do que lutar. Foi apenas com a chegada de Selene ao Coven deles que trouxe a esperança de volta, ainda que uma grande batalha acontecesse e muitos vampiros perderam as suas vidas, e David foi gravemente ferido. A Selene o trouxe de volta, agora com uma nova variante do vampirismo, o que o fez ainda mais poderoso. Ele se envolve nas tramas dos vampiros de alto escalão quando seu pai e Selene são chamados para o novo Coven Central, o que acaba com a vida de seu pai e o faz descobrir a verdade sobre a sua mãe, reivindicando seu lugar no Coven e também lutando pelos vampiros, demonstrou todo o seu poder, lhe garantindo um novo lugar entre os novos anciões, e agora estava em uma posição oposta da sua mãe, sendo o único homem no cargo. Lina. Entre todos os anciões, Amelia é a que mais se destaca por ter formado alguns deles, seja por ser a mãe de David ou ser a matriarca do Coven que Lina foi criada. Claro que Marcus, como o primeiro vampiro, também tem seus créditos. Lina também é uma sangue pura, porém não conhecemos a sua mãe, apenas o seu pai. Este foi um dos fundadores do Coven do Norte, junto com a anciã. Este nome não foi à toa. Eles escolheram uma localização bem remota para ser o lar desses vampiros. Nunca nos foi explicado a logística do sangue. O mais importante neste Coven é que eles têm uma visão muito diferente dos outros vampiros. Preferem a paz do que o conflito e ficam longe das intrigas centrais, e isso faz com que eles desenvolvam um ritual muito especial. Este se dá quando o vampiro fica imerso em água bem gelada, então cânticos são feitos enquanto é enrolado e deixado de ponta cabeça. Quando sai, o vampiro pode desenvolver alguns poderes. Quanto mais vezes passar pelo ritual, melhor, apesar de Selene ter feito apenas uma vez e ter já ganhado alguns dos poderes. Lina foi a vampira que mais passou por este ritual, geralmente sendo quem aplica este nos outros, tendo todos os poderes possíveis, a super velocidade, a visão do futuro, sentir o outro mundo e a precognição. Ela é uma grande vampira que luta pelos seus até o fim, se tornando uma anciã. Selene. E por fim, e claro, não menos importante, temos Selene, que é a única não sangue puro do grupo, sendo transformada por Victor e considerada uma filha pelo ancião. Ela foi feita vampira muito jovem, depois que Victor bebeu toda a sua família e mentiu dizendo que foram os Lycans. Foi baseada nesta mentira que ela guiou boa parte de sua vida. Foram mais de 600 anos como mercadora, sendo uma das melhores de todos os tempos, ajudando na quase extinção dos lobos. Apenas quando ela se apaixona por Michael, um descendente dos primeiros dos imortais que estava virando um Lycan, que ela descobre toda a verdade. Deste ponto, ela trai o seu pai sombrio, transforma o seu amado em híbrido e finaliza o ancião. Não muito tempo depois, consegue beber o sangue do primeiro imortal, se tornando um novo tipo de vampiro, muito mais poderosa, tanto que consegue ganhar em combate direto de Marcus em sua forma híbrida. Depois de sobreviver, parte do Purgo é capturada e congelada, tempo em que teve a sua filha com Michael, a Eve, que teve um relacionamento breve. Depois disso, ela se distancia do mundo dos vampiros e dos Lycans, mas é obrigada a voltar para treinar mercadores, o que era uma trama de Semira, a mesma que perdeu o seu poder no Coven para David. Ela consegue evoluir ainda mais com o ritual, e no ataque final derrota Marius e destrói a moral dos Lycans, tornando a mais nova das anciãs.